questão 9 é sobre geometria plana e é um tipo de questão que serve até para quem está fazendo concursos do final do 9º ano, hein? Colégio Naval, EPICAR, Colégio Militar Ensino Médio. E eu diria que é um tipo de questão que se encaixa também em SpaceX, AFA, EFON, etc. Então, uma questão de geometria plana que envolve trapézio isósceles. Então, seja ABCD, um trapézio isósceles com AD igual a BC igual a 255. Quer dizer, seria isso aqui? ABCD, o AD igual a BC igual a 255. Quer dizer, os lados não paralelos iguais do trapézio isósceles. E o AB valendo 128. Então, aqui é 128 e aqui é 255, aqui também. Seja M o ponto médio de CD e N o pé da perpendicular traçada de A sobre BC. Então, M o ponto médio de CD, aqui, e N o pé da perpendicular traçada de A. Então, isso aqui, ponto N e ponto M. Tá, se o ângulo MBC vale 90 graus, MBC, esse ângulo aqui é 90 graus. Calcule, aqui saiu faltando, na verdade, calcule a tangente do ângulo NBM. NBM é esse ângulo aqui, ele quer a tangente desse ângulo. Tá, então a figura é essa aqui, vamos fazer maior. Então isso aqui é o que foi dado, ABCD. Aqui o AB vale 128, o AD e o BC valem 255, M é o ponto médio de CD e aqui N é o pé da perpendicular traçada de A. Ele quer esse ângulo aqui. Então é sempre bom fazer isso, né? Faz um esboço da figura no rascunho e depois faz o desenho definitivo. Claro que você na prova não tem régua, né? Então você tem que tentar caprichar o máximo que você pode aí sem usar régua. Olha só, para calcular esse ângulo que ele está pedindo aqui, vamos tentar calcular aqui as medidas dos outros lados desse trapézio aí. Porque ele deu esse lado, ele deu esses lados aqui, ele não deu esse lado. Mas ele falou isso aqui, ponto M médio, aqui o pé da perpendicular. E além disso, o fato do trapézio ser isósceles, né? Aí ele deu esse ângulo aqui que é reto. Será que a gente consegue jogar com esse ângulo reto aqui e com essas medidas dadas? Olha só, já que isso aqui é 128 e aqui é ponto médio, nós temos aqui, ó, 64, 64. Se a gente traçar perpendicular por B ao lado CD, a gente vai ficar com outro ponto aqui, que nem o N, né? Tem o pé da perpendicular traçada de A e o pé da perpendicular traçada de B. E essas figuras são simétricas, porque o trapézio é isósceles. Então vamos traçar essa perpendicular aqui. Então olha só, MBC é um triângulo retângulo, eu conheço esse cateto, e eu conheço, não conheço a hipotenusa, não conheço esse cateto e não conheço a altura, mas eu conheço isso aqui dele, ó. Essa medida, que é a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Que vale quanto? Vale 64, trapézio é isósceles, aqui é o ponto médio, aqui você tem as duas perpendiculares, então você tem uma medida para cá e uma medida para cá iguais. Então, a soma delas dá 128, então aqui tem que ser 64 e 64. Eu vou pegar esse 64 aqui que está me interessando agora. Então, olha só, nesse triângulo retângulo MBC, nós temos dois elementos conhecidos. Nós temos um cateto e a projeção do outro cateto sobre a hipotenusa. No triângulo retângulo, quando você conhece dois elementos, normalmente você pode calcular todos os outros elementos, né? Claro, se você lembrar que no triângulo retângulo, esse ângulo é igual a esse, por quê? Aqui é ângulo reto. Esse triângulo aqui é retângulo também. Então, esse ângulo daqui de cima é o complemento desse.
E aqui você tem um ângulo reto, então esse ângulo é o complemento desse. Logo, esses dois são iguais. Quer dizer, nós temos aqui dois triângulos semelhantes. Esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo aqui, ó. E o que nós conhecemos desses dois triângulos? Conhecemos essa hipotenusa e conhecemos esse cateto menor aqui. Não dá para achar muita coisa ainda, né? Poxa, a gente podia achar a altura, mas não dá. Não vai dar para você armar uma semelhança direta, usando semelhança entre esses dois triângulos aqui, porque aí você não tem lados homólogos, não daria para achar o H. Se fossem dois catetos e o H, né? Bom, mas eu vou usar uma fórmula conhecida das relações métricas no triângulo retângulo, que é essa aqui, ó. Quando você tem um triângulo retângulo, tem aqui um cateto conhecido, vamos chamar de B, e aqui uma projeção, vamos chamar de M. Qual é a relação que a gente tem aqui no triângulo retângulo? B2 é igual a A vezes M. Ou seja, o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Isso aqui sai de uma semelhança, né? Então você tem que lembrar dessas fórmulas das relações métricas nos triângulos retângulos. Não é só a fórmula do Pitágoras, tem todo esse conjunto de fórmulas que você tem que conhecer também. Então, sendo assim, se a gente chamar essa projeção aqui de x e aplicando essa relação aqui, nós vamos ter o seguinte: esse cateto aqui ao quadrado, 255 ao quadrado, é igual a x vezes a hipotenusa, que é 64 mais x. Isso aqui vai dar uma equação do segundo grau e com ela a gente vai poder achar o valor de x. Aí a gente fica sabendo essa projeção aqui. Aí o problema já está bem encaminhado, né? Sabendo o cateto, sabendo a hipotenusa. Depois a gente acha a altura, tem esse ângulo aqui, tem esse outro ângulo também. Aí você calcula aqui a tangente de alfa menos beta. Esse ângulo aqui é a diferença entre esse todo aqui e esse. Então tudo vai se resolver quando a gente achar esse x aqui, essa projeção. É só resolver essa equação do segundo grau. Isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 64x menos 255 ao quadrado é igual a zero. Uma equação do segundo grau meio indigesta, né? Vai ter que fazer isso aqui ao quadrado. Então, é trabalho numérico. Vamos lá. O x vai ser menos b, mais ou menos... Ó, eu já vou eliminar o menos, porque o menos vai me dar um valor negativo para x. Então, eu vou ficar somente com o mais. Mais a raiz de 64 ao quadrado, menos 4ac vai ficar mais 4 vezes 255 ao quadrado. Dividido por 2. Então, continha meio indigesta, fazer aqui 64 ao quadrado, 255 ao quadrado. Olha só, a gente pode colocar 4 em evidência nesse radical, aí vai sair 2 aqui para o radical, e aí vai simplificar com esse 2. Então isso aqui vai ficar o seguinte, o x vai ficar já simplificando por 2, isso vai dar menos 32, mais... Ó, eu vou colocar 4 em evidência, vou tirar 2 do radical e já cortou o 2 ali. Então vai ficar dentro do radical somente 32 ao quadrado. E esse 4 vai sair e vai ficar 255 ao quadrado. Pronto, isso aqui é o valor de x. Agora tem que fazer essa continha indigesta, né? 255 ao quadrado, vai querer fazer isso mesmo? Isso aqui é 255 ao quadrado, agora eu vou somar com 32 ao quadrado. 32 ao quadrado dá pra gente saber de cabeça, né? Ainda mais quem tá treinando pra Olimpíada. 32 ao quadrado, 32 é 2 à quinta. Então isso aqui vai dar 2 à décima. E 2 à décima é 1024. É um resultado bom pra gente lembrar, né? 2 à décima é 1024.
Se você não lembrar disso, faz a conta. 32 vezes 32, vai achar 1024. Somando então aqui para calcular o delta, o B2 menos 4AC, então a gente vai somar aqui 1024. 1024. E esse que é o perigo desse problema, é errar em conta. Então, vamos fazer de novo aqui com calma. E agora tem que achar a raiz quadrada disso. Agora a gente tem que achar essa raiz quadrada, muito indigesto isso, hein? Olha só, esse número aqui, de onde veio? Ele é a soma desses dois quadrados aqui, tá vendo? O quadrado de 255 e o quadrado de 32. É claro que esse quadrado aqui é muito maior que esse, né? Esse aqui a gente viu que dá 65.025 e esse aqui é pequenininho, é 1024. Então a raiz quadrada disso aqui deve ser próxima de 255. Deve ser um pouquinho maior do que 255. Será que essa raiz aqui é 256? Não é 256 porque esse quadrado aqui termina com 9. Será que é então 257? Ó, tá pintando dar uma raiz exata isso aqui, hein? 257, se você elevar ao quadrado, vai dar uma coisa terminando com 9. 7 vezes 7, 49. Em vez de ficar extraindo essa raiz quadrada, vamos testar aqui com 257, que é um número só um pouquinho maior do que esse. Então, 257 elevado ao quadrado, olha aqui, 257 ao quadrado é 66.049. Então essa raiz quadrada aqui dá 257. Então o x vai ser menos 32 mais a raiz quadrada disso, que é 257. Isso dá 225. Então 225, esse x aqui, ó. 225. E agora o que está faltando? Olha aqui, a gente quer a tangente desse ângulo. Esse ângulo é igual a esse ângulo todo aqui, menos esse. E essas tangentes desse ângulo todo e desse, tão fáceis de encontrar, porque a gente já tem essa medida aqui que é 128. Se a gente achar essa altura, a gente tem a tangente desse ângulo e a tangente desse ângulo todo aqui. Basta encontrar o valor de H. E vamos lembrar de relações métricas no triângulo retângulo? Uma fórmula para você encontrar a altura sabendo as projeções. Se a gente tem o triângulo retângulo com altura relativa à hipotenusa H e projeções valendo M e N, a gente tem essa fórmula aqui. H2 é igual a M vezes N. Isso aqui sai de uma semelhança, na verdade, entre esse triângulo e esse aqui. M está para H, assim como H está para N. Aí a gente chega nisso. Então, com isso, a gente acha o H. A gente já tem essa medida e já tem essa. Então, o H ao quadrado é 64 vezes 225. O H vai ser a raiz quadrada disso. Aqui, ó, quadrado perfeito, quadrado perfeito. Então, isso aqui vai ficar 8 vezes 15, que é 120. Então, essa altura aqui é 120. 120. Então, tá quase pronto o problema. Já temos aqui essa altura, já temos essas medidas, temos a tangente desse ângulo todo e a tangente desse ângulo aqui. E aí a gente calcula a tangente desse ângulo que o problema pede aqui. Olha aqui, se a gente chamar esse ângulo todo aqui de alfa, nós vamos ter que a tangente de alfa é igual a esse cateto dividido por esse cateto. Vai ficar 128 dividido por 120. 128 dividido por 120. Isso é a tangente desse alfa aqui. E se a gente chamar esse ângulo aqui de beta, vamos ter que a tangente de beta é igual a esse cateto sobre esse cateto. Vai ficar 64 sobre 120. E agora, para encontrar a tangente do ângulo que o problema pede, é a tangente de alfa menos beta. E aí vamos usar a fórmula da tangente de alfa menos beta, que você tem que saber, claro, né?
Quanto que vale a tangente de alfa menos beta? Isso aqui é tangente de alfa menos tangente de beta dividido por 1 mais tangente alfa, tangente beta. Se fosse tangente da soma, ia ficar mais aqui e menos aqui, né? Mas tangente da diferença fica com menos aqui e mais aqui. Então é isso aqui que a gente tem que calcular. Calcular essa expressão, sabendo que a tangente de alfa é isso e a tangente de beta é isso. Agora é só conta, né? Então é só aplicar a formulinha da tangente de alfa menos beta, colocar aqui os valores e fazer as contas. Isso aqui vai ficar, aqui no numerador, isso menos isso, vai ficar 64 sobre 120. Aqui no denominador, vamos deixar assim mesmo por enquanto. Agora multiplicamos numerador e denominador por 120. O que que vai acontecer? Esse 120 vai sumir, um desse aqui vai sumir, e aqui vai ficar 1 vezes 120, vai dar 120. Então, 120 mais isso aqui no denominador. Bom, agora vamos juntar esse 120 aqui. Vamos reduzir ao mesmo denominador, vai ficar 120 ao quadrado, mais 128 vezes 64 dividido por 120. E aí a gente passa esse 120 aqui para o numerador. Vai ficar isso aqui, 64 vezes 120. Aqui vai ficar 120 ao quadrado, mais 128 vezes 64. E aqui dá para simplificar, olha só, tem um monte de fator 8 aqui, né? Isso aqui tá cheio de fator 8. Esse 64 eu vou escrever como 8 vezes 8. 8 vezes 8 vezes 120. E aqui, 120 é 15 vezes 8. Então, 120 ao quadrado eu vou colocar 8 vezes 8 vezes 15 vezes 15. Pronto. 120 é 8 vezes 15. Então, 120 ao quadrado vai ficar 8 vezes 8 vezes 15 vezes 15. E aqui a gente tem ainda aqui 64 vezes 128. Olha aqui. Tá cheio de fator 64 aqui. Aqui a gente tem o 64. Aqui também tem 64. E aqui tem 64. Então, vamos dividir numerador e denominador dessa fração por 64. Vai ficar isso aqui. 120 sobre 15 vezes 15, que é 225. E esse 64 vai cortar, vai ficar 128. Então, 120 dividido por 353. Então, isso aqui é a tangente do ângulo pedido. 120 dividido por 353. E essa é a resposta do nosso problema.